foram lá na sala, que daí eu provei todos aqueles conectivos, a tabela verdade e tal. Bom, e antes disso teve uma aula do R, 2 aulas do R, né? E depois terminou na aula de atualidades. Bem, nós estamos um pouquinho enrolados nessa situação. O plano de ensino que eu deveria ensinar para vocês, eu ensinei. O que ficou faltando foram as 2 formativas e a prática da tabela verdade, tá bom? Então, isso ficou faltando. A gente não sabe o que vai acontecer aí. A princípio, tudo indica que volte no começo do mês. Né? Tudo indica, porém não é nada 100%. Tá? Bem, aí o que eu estou pensando em fazer? O que eu estou pensando e já defini. Fica muito complicado eu fazer uma prova no EAD ou... Enfim, nós fizemos algumas revisões, já fizemos 3 atividades de revisão referente a isso, mas se eu der uma prova no EAD, ou até mesmo presencial, vai ser um pouquinho difícil isso. A gente não sabe o tempo que a gente tem, o que vai acontecer. Então, o que eu vou propor para vocês é o seguinte. Vocês vão desenvolver o material para mim, tá? Depois eu vou postar um vídeo explicativo sobre isso. Mas vocês vão criar um material explicativo no Word referente a esse conteúdo que nós vimos, tá? Esse trabalho vai ser feito em grupos de até 3 pessoas, tá bom? E ele tem que ser explicativo, tá bom? Ó, vamos só, deixa eu tentar mostrar uma coisa para vocês aqui. Bem, nós começamos, deixa eu ver aqui. Vocês estão enxergando aí? Pessoal, tudo bem aí? Tudo de boa, professor. Tranquilo. Vocês estão enxergando o slide aí? Aham. Sim, Tá. sim. Então, vejam só. Nós começamos aqui. É a aula 1, tá? Vocês têm esse material. Então, o que aconteceu? Primeiro eu falei do raciocínio lógico, certo? Um pouco de história. Depois eu expliquei o que é sentença. Coloquei os exemplos. Coloquei os exemplos. Aí eu comecei a falar sobre os conceitos de proposição. Um pouco de história. Falei das proposições simples, que não tem um conectivo. Depois eu comecei a falar sobre as proposições, verdadeiro ou falso. Tá? E terminei, ó, coloquei uns exemplos, e terminei falando sobre paradoxo. Tá bom? Então, paradoxo é aquilo que eu não consigo definir se é verdade ou se é mentira. Né? A sentença, eu não consigo dizer se ela é verdade ou é mentira. Então, ela é simultânea. Então, vários exemplos nós fizemos. Enfim, a nossa aula, essa aula terminou aí, correto? Depois disso, nós fomos para a sala de aula mesmo e eu falei sobre os conectivos. Bom, então, os conectivos. Tá. Então, os conectivos. Quais são aqueles conectivos? Basicamente, deixa eu achar esse aqui. Basicamente, pessoal, estão vendo aí? Sim? Bom, basicamente, nós falamos sobre os operadores lógicos, que são os conectivos. Né? Na realidade, existem 2 tipos de operadores. Os modificadores, certo? Os modificadores, que é o não, que recebe o tio na frente ali, que ele nega alguma coisa, certo? E existem os operadores lógicos, que são os próprios conectivos, né? Então, são os modificadores e os conectivos. Os conectivos, pessoal, são aquelas 5 que nós vimos. Bom, então aqui, ó, primeiro eu coloquei aqui um exemplo ó, dos modificadores, que é o não, ó, não. Tá? E depois os exemplos dos conectivos. Então, 2 é número par e 16 é um quadrado perfeito. Bom, nós vimos esses conectivos um a um. Eu construí esses conectivos no quadro, com exemplos. Então, eu fui fazendo um exemplo ali, fomos fazendo vários outros exemplos, tá? Aqui é um de cada modelo, de cada exemplo dos operadores lógicos. Ó, o primeiro aqui. O número
2 é par e o número 16 é um quadrado perfeito. Então, é um conectivo E. Ou Carlos viaja ou Pedro trabalha. É o conectivo OU. Depois, o outro conectivo que nós temos é o se e então, que o símbolo é uma seta. O último é o se e somente se. Se e somente se, que é aquela seta dupla. Tá bom? Resumidamente, pessoal, é esse quadradinho aqui. Então, quais são os operadores? E, o ou, se, então, se e somente se. Ok? Bem, tem o nome de todos. O E é o de conjunção. O ou pode ser de duas formas. O ou pode ser de disjunção também, ou de disjunção exclusiva, né? O ou disjunção, ou pode ser a disjunção exclusiva. Alguns chamam de disjunção inclusiva e disjunção exclusiva. Tudo bem? Mas sem problema nenhum. Bem, depois eu coloquei aqui, né, não vai ser necessário você seguir nessa ordem, mas vejam, nós demos início à construção da tabela verdade. O que é a tabela verdade? Dada uma sentença, nós vamos pegar os conectivos e vamos ver todas as possibilidades, para ser verdadeiro ou para ser falso. Tá bom? Então, veja que aqui está tudo separadamente. Tá? Então, vamos lá. Tem uma proposição P. Por exemplo, uma proposição P é hoje é quarta-feira. P, hoje é quarta-feira. Veja, é uma sentença. Por quê? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso essa ideia. Tá? Então, vamos dizer, se hoje realmente for quarta-feira, P é verdadeira. Se hoje não for quarta-feira, P vai ser falso. Então, tem as duas possibilidades, tá bom? O modificador de negação, que é o que nós vimos aqui, é esse símbolo, ó, o tiozinho, ó, tá aqui o tiozinho e aqui o exemplo. Então, se eu tenho a negação de uma verdade, vai ser mentira, vai ser falso. Se eu tenho a negação de algo que é falso, vai ser verdadeiro. Tudo bem? Tudo beleza aí, meu povo? Beleza. Tudo bem? Tranquilo aí? Fernando, Marcos? Tranquilo. Tranquilo até aqui? Belezinha. Uhum. Bom, então vamos lá. Eu posso fazer um exemplo. Ó. Hoje é quarta-feira. Essa sentença é verdadeira, correto? Correto? Sentença é verdadeira. Se eu coloco não, hoje não é quarta-feira, a sentença vai ser falsa. Ok? E aí eu falei em sala de aula que quando eu nego uma negação, eu passo a ter o verdadeiro conectivo. Tá? Então, ó, se eu penso lá, a negação de P é não P. E se eu nego o não P, eu volto a ter P. Tá bom? Isso nós fizemos em sala de aula. Ok? Pessoal, o outro conectivo aqui é o E. Olha a tabelinha dele. Então, eu tenho lá, quando eu tenho duas conjunções, dois conectivos, duas proposições, eu vou ter 4 resultados, certo? Ó, pode ser verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Tá bom? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que saber essa tabela. Tá? Não tem como você fugir. Quando eu estiver trabalhando com este conectivo, que conectivo é esse daqui? Estão enxergando aí, galera? Tudo bem aí, pessoal? É o conectivo E, não é? Esse é o conectivo E. Bem, pode. Esse é o conectivo E. Então, é claro para vocês que quando eu tenho a sentença verdadeira e verdadeiro, o resultado todo vai ser verdadeiro, tá bom? Então, por exemplo, hoje é quarta-feira e o céu é azul. Bom, as duas são verdadeiras, então a sentença como um todo é verdadeira. Tudo bem? Isso nós vimos na sala de aula, pessoal. Okay? Então, nós vimos, nós construímos, fizemos alguns exercícios. Eu fiz alguns exercícios de revisão. Tá? Bom, eu tenho todas as possibilidades aqui. Que símbolo é esse daqui?
Pode responder aí, galera. Ou. Ou. Bem, alguém aqui que está na nossa sala aqui tem alguma dúvida quando eu falo do conectivo ou? Vocês têm isso no caderno? Alguém tem alguma dúvida? Posso colocar verdadeiro ou falso, o resultado vai ser verdadeiro, tá? Porque o ou é uma disjunção, então eu separo ela. Uma das duas tem que ser verdade, ok? Porque, ó, uma é verdade ou a outra é verdadeira. Então, quando eu tenho um falso e um verdadeiro, o resultado todo vai ser verdadeiro, tá bom? Bom, o outro conectivo. Que conectivo é esse daqui? Que conectivo é esse daqui, pessoal? É o ou também? É o ou, só que de disjunção, tá? Veja, esse conectivo de disjunção, ele quer dizer, ele é excludente. Então, ó, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Tá? Não pode ser verdadeiro os dois ao mesmo tempo. Então, ó, hoje é quarta ou hoje é domingo. Tá bom? Não pode acontecer os dois ao mesmo tempo. Eu falei para vocês tomarem muito cuidado. Eu não vou fazer isso aí nas nossas provas, nas nossas atividades. Mas a gente tem que tomar muito cuidado nesse contexto, porque é difícil, quando você pega uma frase qualquer, você distinguir se esse conectivo é de junção, de exclusão ou não. Né? Lembra que eu falei isso para vocês, né? Se eu coloco apenas o ou ali, pode ficar um pouco complicado, né? Numa frase. Então, eu não vou, né, colocar nada complicado, tá bom? Mas o que vocês têm que pensar? Ele vai ser de junção quando um exclui o outro. Beleza? Bem, e aí nós fizemos vários exemplos, acho que tem no caderno de vocês, tem nos exercícios de revisão, tem a resposta de todos eles, tá? Então, dê uma olhadinha lá, para você entender bem. Depois nós temos aqui o se então, ok? Então, se então. Pessoal, vejam só, o que eu falei para vocês que, na minha visão, é um pouco complicado até para a gente explicar isso em termos de frase, e em termos de lógica também, é essa parte aqui. Ó. Se eu tenho algo que é falso e implica em algo verdadeiro, a sentença toda é verdadeira. Então, por exemplo, desde que eu tenha uma implicação, isso aqui se chama implicação lógica, ou implicação simples também. Tá? Tem uma troca de nome ali, mas ó, ou implicação lógica ou implicação simples. Tá bom? E aí, como que eu penso nesse símbolo aqui? Eu penso que ele é o se então. Então, o que é um pouquinho complicado a gente entender essa parte aqui. Veja, se eu escrevo para você, se 2 mais 2 é igual a 5, então hoje é quarta-feira. Veja que, aparentemente, não faz muito sentido, né? Veja, pessoal, essa parte não faz muito sentido. Se eu falasse isso para vocês, se 2 mais 2 é igual a 5, então hoje é quarta-feira. A sentença como um toda é verdadeira, tá? A sentença como um toda é verdadeira, mas não faz muito sentido. Bom, não faz muito sentido. Porém, é o que a gente tem que estar sempre atento, tá? Já quando eu tenho a sentença, mas ela troca a ordem, eu saio de algo que é verdadeiro e vou para algo que é falso, a sentença toda é falsa. Então, olhem só um exemplo. Esse mesmo exemplo, mas eu vou trocar a ordem. Tá bom? Hoje é quarta. Se hoje é quarta-feira, então 2 mais 2 é igual a 5. Se eu disser essa frase, a sentença toda é falsa, tá? Por quê? Eu saio de algo que é verdadeiro e termino em algo que é falso. O resultado todo é falso. Ok? Então, essa aí é que pode complicar alguma coisa, tá bom? E, por último, eu tenho a dupla implicação. Ok? Dupla implicação. Ou bicondicional, tá, pessoal? Essa daqui é a dupla implicação ou bicondicional.
que é a seta dupla. E essa daqui é a implicação simples, né, ou implicação lógica, ou condicional, tá? Recebe esses dois nomes. Bom, nós fizemos isso daqui, pessoal. Estou falando um pouquinho rápido, porque, veja, eu lembro que nós ficamos 2 dias, né? Então, são 8 aulas. E depois, durante essa paralisação, nós fizemos 3 exercícios de revisão. Esses 3 exercícios que vocês fizeram, né? Foi 2 vezes o joguinho e 1 vez um questionário. Eu disponibilizei lá no Moodle. Tem as respostas. É só você entrar lá, tem as respostas de todas, tá? E tem um link, quando você vai no Kahoot, que também aparece a resposta. Então, tem a resposta de todas as práticas disso aí. O que eu quero que vocês façam? E aí eu vou... Ah, tá, uma outra coisa aqui. Quando eu tenho 2 conectivos, eu vou ter 4 linhas. Quando eu tenho 3 conectivos, eu vou ter 8 linhas. Tá bom? 8 linhas. Então, eu passei para vocês lá, tem aquele macete lá, para você saber, né? Você coloca... verdade, 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 verdade. Depois falso, falso, falso. E depois você coloca 2 verdades, 2 falsos, né? Para você ter todas as possibilidades. Nós fizemos isso em sala de aula também, tá bom? E aí o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês podem formar grupos de até 3 pessoas. E nesses grupos de 3 pessoas, eu quero que vocês desenvolvam um material para mim. Um material explicativo, tá bom? Como se vocês fossem dar uma aula de lógica, seguindo esses princípios, ou esses conceitos, ou essa linguagem que eu passei para vocês. Então, nada muito formal, não precisa de demonstração, não precisa de exemplos muito apurados, tá? Um exemplo bem conciso, bem claro, prático, de tudo aquilo que nós vimos. Então, qual foi a primeira coisa? A primeira coisa foi lá da aula 1. Então, tem que explicar o que é a lógica, falar dos conectivos, proposições, colocar os símbolos, falar o que é paradoxo. Enfim, seguindo basicamente, tem que voltar a falar o que são os operadores lógicos, né? São 2 tipos, modificadores e os conectivos, fazer os exemplos, pode ter um desenho, enfim, é a criatividade de vocês para isso. Então, o que eu quero que vocês façam é isso. Professor, e você vai colocar no Classroom para a gente enviar? Sim, eu vou deixar, vou colocar primeiro um... Peraí, deixa eu sair daqui. No Classroom ou no Moodle? E aí? Eu tenho que usar pelo Moodle, perdão, eu tenho que jogar no Moodle, tá? Ô, professor, Oi, pois não? então é pra gente fazer tipo um resumão das aulas dos senhores, como a gente fosse fazer uma aula. Isso, exatamente. Isso em Word, tá? Por que em Word? Porque no Word eu consigo corrigir, consigo Editar, né? digitar, consigo dar uma opinião, tá? Olha, pessoal, eu vou deixar isso aberto, vou deixar isso livre. E aí, ó, pena que estamos só em 8, né? Eu vou ver se eu consigo gravar isso para que fique bem claro. A gente não sabe, talvez volte 2 de maio, né? Essa é uma ideia. Mas se atrasar muito, que eu acho que vai... Eu não estou atrasado, tá? Eu estou deixando bem claro com vocês, né? É claro, a gente iria fazer aplicações da tabela verdade presencial, tudo bem? Iríamos fazer uma formativa. Mas se vocês pegarem depois, vocês podem olhar lá, eu fiz tudo aquilo que a gente deveria propor, né? De acordo com a ementa, tá bom? Então, eu não estou atrasado. Porém, quando voltar, vão ter muitas coisas atrasadas, negócio de prova, todo mundo vai ficar um pouco perdido. E aí eu garanto para vocês, quem fizer um bom trabalho nisso daí, da minha parte, eu vou tentar não fazer com que a pessoa não precise fazer a prova, tá bom? Ok? Aí sim, aí sim. Porque, veja só, vai ficar muito corrido. Aí fez a boa pra nós agora, hein? Então, não, eu tô jogando bem limpo com vocês, mas porém, a outra coisa é que eu vou ser bem chato nisso aí. Eu quero um trabalho muito bom, e muito bom para ótimo. Poxa, pode colocar nessa escrita, pode colocar, por exemplo, posso colocar um link
um link para fazer alguma coisa em programação, alguma coisa no Excel, né? Olha, quando você entra com C, olha o que acontece, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, mas seja criativo, tá bom? Pode fazer no R, pode fazer um programinha, quem quiser, tá? Veja, eu não tô, Isso aí não tá ligado. então eu não tô cobrando. Ah, você tem que ter esse link, né, para buscar lá, não precisa ter. Ah, professor, mas eu posso só escrever? Tá, pode, mas tem que ser uma escrita bacana. Ah, professor, eu posso fazer uma figurinha? Pode fazer uma figurinha. Sabe, eu estou deixando a criatividade, tá? Mas vejam, tem que ser exemplos exclusivos, exemplos únicos. Não adianta você dar Ctrl+C, Ctrl+V em material de lógica aí, porque está lotado na internet e eu já vi um tanto, cara. Eu já vi um milhão. E o pior, 1 milhão, na maioria, é tudo ruim ainda, cara. Então, vamos tomar bastante cuidado. Beleza? De boa, de boa. É, Aí o Tranquilo. prazo vai ser o quê? Uma semana? então, eu vou verificar certinho a data, mas eu acho que pode ser disso para mais, né? Vamos ver. Eu vou ver certinho a data, mas vai ser de uma semana para mais, tá? Porque hoje é Ah, dia não. Beleza. 23, né? É, 23. 22 Então, hoje. 22, né? Amanhã é 23. Então, vai ser mais de uma semana, com toda certeza. Eu não sei a quantidade certa. Quem que tinha começado a fazer aquele de programação? Ah, Qual? eu, professor, já fiz aquele programinha lá. Tá coisa Então, linda. cara, você já tá com 2 passos na frente, tá? Só que você vai Não, vai precisar de ficar uma massa. escrita, mas você consegue daí jogar ele num link para a gente ir direto nele? Dá. Então, veja, não tô. Se você conseguir, porque ficou bom, entendeu? E alguém lê isso, alguém vê isso, alguém tente melhorar. Há outros, tem alguns que falam, ó, professor, a gente não manja de programação, porém, a gente vai importar bastante figura, eu vou criar uma tabela, vou desenhar, vou fazer, né, puta desenho bem ilustrativo. Ótimo. Tem alguns que não sabem, não importo nada, não tem link, mas eu escrevo super bem. Então, ele escreve de uma maneira bem didática, para que todas as pessoas saibam, ok? Tem que ser um material como se você fosse dar uma aula e você desse esse material para o seu aluno escrever, tá? Aliás, para o seu aluno, como se ele lesse aquilo e ele compreendesse. Entendeu? Entenderam, pessoal? Sim, entendemos. Sim. Não, tranquilo, professor. Bem, então, se você faz a escrita que for, não adianta, pessoal, colocar Ctrl+C, Ctrl+V nesses trabalhos, tá? Não adianta, porque o trabalho vai ficar uma porcaria, dá para ver que não é a sua leitura, não é a sua letra, né? A gente conhece isso daí. E aí, os bons trabalhos, tá? Depois a gente conversa, eu vou dar o feedback para vocês nisso aí. E se ficar bom realmente bem explicado, colocando os exemplos, busquem curiosidades, busquem atualidades. Veja, eu não quero nada, é muito formal, como eu falei, tá? Não adianta você querer colocar símbolos que nós não vimos, não adianta, né? Mas olha, tem lá o não, tem uma outra maneira de eu escrever o não, né? A cantoneira também quer dizer o símbolo não, mas nós não vimos isso, nós somos mais práticos, tá? Então eu quero que vocês sejam bem sintetizados nesse sentido, tá bom? E eu quero uma boa escrita, vocês têm bastante tempo, é grupo de 3 pessoas, ó, no máximo 3, tá? Então quem quiser fazer em dupla pode, quem quiser fazer sozinho também pode. Escrita no Word, por que no Word? Porque daí eu posso mudar, posso fazer uma sugestão. De repente, hoje está fácil para a gente publicar isso daí, né, pessoal? Então, de repente, sai uma apostilinha legal, bem prática. Com os exercícios, se você achar melhor. Olha, tem que ter um exemplo que você crie, tá? Não adianta pegar esse exemplo pronto, não, que não adianta. De repente você... Professor, Oi? mas pode fazer sozinho? Pode fazer sozinho. Pode fazer Ah, sozinho. beleza. Tá? Tem bastante tempo. A dificuldade é essa, né? O EAD fica complicado às vezes, né? Tem algumas pessoas que gostam de fazer trabalho longe, tem outros que não. Fica à vontade, cara. Fica à vontade.
Então, o trabalhinho é isso aí. Depois eu vou postar os critérios de avaliação, tá? Os critérios de avaliação, e eu vou postar a data, tá bem? Agora, caso alguém faça um trabalho não muito bom, tá? O cara fez ou não fez esse trabalho, bem, aí nós vamos ver, eu sigo aquilo que a maioria fizer, tá Aí bom? prova, né? Isso. A prova porque a gente não sabe exatamente. Veja, eu tô sendo muito sincero com você, tô jogando bem limpo. Vai atrasar alguma coisa, a gente volta dia 2, mas daí as provas já deveriam ter ocorrido. Então, como que isso vai acontecer? Vai ser um trabalhinho, pode dar uma prova atrasada, mistura conteúdo, a gente não sabe, entendeu? Quem conseguir fazer um bom trabalho, da minha parte, ponto, já corrijo por aquilo e ok. Quem não fez, aí eu vou ter que ver uma outra atividade. Quem fez mal feito, pô, sei, aí a gente vê, dá uma chance de fazer uma segunda vez, ou não, ele faz normal, né, o que os outros fizerem, os outros dos outros cursos, eu estou dizendo, tá? Então, assim, eu acho que compensa, está terminando, tá, temos 10 minutos aí, galera. Ok? Então, eu acho que compensa, né, eu vou colocar os critérios, e aí a gente pode ideias. Durante essa semana, pode, né, perguntando para mim pelo Moodle, ô, pessoal, e daí, o que você acha disso aqui e tal. Então, basicamente era isso. Alguma dúvida? O máximo é 3, né, professor? O máximo 3, senão vira muita bagunça, Ian, não, Beleza. tá? E outra coisa, pessoal, eu tô um pouquinho, eu sei que, né, até falei, eu sei que às vezes a gente desanima, tal, de estar estudando, eu também. Mas, pô, tá terminando, tá todo mundo assim, cara. Se tivesse uma, dá mais lá, tá todo colégio, o colégio particular, colégio do estado, faculdade estadual, faculdade pública, faculdade federal, faculdade particular, tá todo mundo no jeito. Então tá ruim para todo mundo, cara. Porém, eu preciso que, pô, vocês façam a parte de vocês. Tá? Não é muito. Da minha matéria, pelo menos, eu ensinei tudo, né? Nós fizemos. Agora a prática. Teve as 3 atividades. Tá? Fazer a sua parte. Tem gente que não acessou o Moodle nenhuma vez, cara. Tá? E daí? Como que eu vou dar presença? Como que eu vou avaliar quando a gente voltar, cara? O cara vai falar, não, Pô, mas nenhuma vez? Tá? Então, dê uma olhada. Eu passei 3 atividades. Mesmo que você não fez na hora, pô, deixei um tempo. E agora essa atividade está lá, está disponível. Nem agora que já passou tudo, a pessoa tem capacidade de dar uma olhada. Então, isso é meio preocupante. E o último conteúdo que eu passei tem tudo lá, né? Então, nem aquilo teve aluno que não entrou. Então, é só para olhar. Olha, a questão é essa, a resposta é essa. Puxa, nem isso. Então, assim, eu não estou cobrando muito de vocês, tá? Não estou cobrando muito, mas eu quero que vocês façam aí o bem feito. Tá bom? João, beleza, João? Ô, professor, você consegue ver quem entrou no Moodle, mesmo, tipo, não enviando nada? Consigo. Ele fornece um relatório de participação de todas as atividades, de participação de fórum. Você consegue ver separadamente, você consegue ver por atividade, por participação de fórum, e você consegue ver o dia, o horário, sim, perfeitamente. Esse relatório é até bem simples. E assim, mesmo a gente estando um pouquinho afastado, dá para ver que a maioria de vocês acessam durante o final de semana. É sexta, sábado. Tá? Tem todo. É bem tranquilo, né? E pelo CLES é quando tem uma atividade, que você consegue ver, né? Não tem muito. E o Kahoot é bem claro, sai o nome de todo mundo, né? Acho que eu enviei para vocês lá. Então, puxa vida, é a participação, cara. Então, tem que fazer a sua parte, né? Mas é possível sim, tá? Então, quem está O enrolado aí famoso com algum professor era aí, isso. cara, já dou a dica. Vá no Moodle, cara, comece a participar, porque como vai ficar muita coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, vá no Moodle, cara, dá a participação sua lá, faça uma pergunta, ou se não entre, fica lá, porque o professor vai ver que você está. Tá
bom? Isso aí, isso aí. Isso aí. Mais alguma dúvida? Daniel, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilaço. Murilo? Beleza. De boa, de boa. Kelvin? Kelvin não falou nada, né, Kelvin? Kelvin de boa. Marcos? Tô tranquilo também, professor. De boa Tranquilo? aqui. Bom, Aham. depois eu vou ver se eu posto essa atividade aí, pessoal. Eu acho que ficou bem claro, né? Eu acho que eu vou tentar gravar e vou tentar deixar lá. Se não ficar bom, eu vou fazer um vídeo apenas dizendo, tá? Porque qual vai ser a dificuldade? A dificuldade é você montar isso. Então você pode digitar na internet lá, conectivo C, somente C. E vai ter um monte de exemplo, correto? Vai ter um monte de explicação. Você filtra, coloca numa linguagem bacana, veja se precisa de uma imagem e escreva. Escreva de um formato bacana. Veja, eu não estou cobrando normas, não estou cobrando que você siga um modelo de livro. Não, eu quero que você escreva algo que seja bacana e que seja instrutivo. Tá? Para a pessoa que lê, falar, opa, o conectivo O, olha, como é fácil. Entenderam? Então, assim, olha, tem um desenho aqui, olha o exemplo legal, tal. Ok? Então, acho que todo mundo pode fazer um ótimo trabalho, porque tem muita informação na internet. Então, depois eu vou colocar os critérios, mas vocês vão ver, né? Eu quero uma linguagem limpa, e cada um do seu jeito. Pô. Quem gosta de escrever bastante, quem tem aquele dom de escrever, escreva, não é uma coisa escrita legal. Quem gosta de mexer com programação, dá para você fazer uma planilha de lógica, tem que ter escrita também, né? Mas dá para você fazer uma planilhinha de lógica pelo Excel. Importa o símbolo, no Excel mesmo tem aqueles símbolos, você fala, olha, quando eu entro com OU, quando é V, o resultado é V também, dá para fazer isso no Excel. É claro, precisa sentar um pouquinho e dar uma olhada, né? Não vai... Mas tem várias ideias, muitas ideias mesmo, tá? E aí eu vou colocar uma data e conto com vocês. Então, primeiro, gostaria que vocês escrevessem para os demais companheiros, tá bom? Coloque para eles, tá? Coloque no grupo, olha, o professor quer isso, isso, isso. Deixe bem claro, tá? Eu vou jogar de novo no Moodle, mas eu sei que tem gente que não vai ler, infelizmente, né? Então, passe para eles, né? Formem os grupos que vocês quiserem e tentem dar uma força ali, tá bom? Tudo bem, pessoal? Beleza. Nós Oi, temos professor. Tranquilo. Nós temos 3 minutos ainda, quer dizer, 2 minutos. Eu tenho que encerrar um pouquinho antes, senão ele não grava tudo, tá? Então, nós temos 2 minutinhos aí. Alguma dúvida? Alguma Ah, dúvida, tô pessoal? tudo tranquilão. Tudo Então ficou tranquilo? de boa. Vocês conseguem Aham. passar para o grupo lá essa palavra que eu fiz? Eu vou tentar colocar essa gravação, tá bom? Mas se eu não conseguir, eu coloco um vídeo explicativo. Mas, a grosso modo, eu quero que vocês repassem isso aí para a galera. Beleza? Tranquilo. Beleza. Tudo bem, então? Qualquer coisa pelo Moodle, pessoal. Eu estou à disposição de vocês. Estou em casa, tá? Tem lá, várias pessoas têm meu número, pode passar uma mensagem, pode ligar. Por enquanto está bem. Eu estou em casa, mas né, tem um monte de coisa para fazer, estou escrevendo um monte de coisa, mas tem total acesso, tá? Tem total acesso. Pode me ligar, pode passar uma mensagem. De preferência pelo Moodle, mas se for urgente, pode me ligar, não tem problema. A gente está aí para auxiliar, tá? Tranquilos? Beleza, então, Tranquilo, pessoal. Então, tranquilo. quem não tiver dúvida, pode ir saindo, tá? Nós temos aí 1 minuto e pouquinho. E depois eu vou postar a data e os critérios de avaliação, tá? Repassem para os outros e um grande abraço para vocês. Obrigado. Qualquer coisa, estamos aí. Valeu? Valeu. Valeu, Beleza. valeu. Falou, professor. Um Boa Falou, noite. abraço. falou. Alô. Oh. Bem, e assim a gente encerra então, pessoal. Muito obrigado e aguardo vocês então.